Olá, aqui é Matheus Santana, e se você tem várias coisas importantes para fazer, coisas que você sabe que vão melhorar a sua vida, mas mesmo assim você sempre fica procrastinando essas coisas o máximo que dá, fica nesse vídeo que eu vou te sugerir uma solução muito eficaz. Mas antes, você precisa entender que o motivo da sua procrastinação é algo que você provavelmente nem imaginava que fosse. Pesquisas mostram que a procrastinação pode ajudar no processo criativo quando estamos trabalhando em cima de algo inovador ou que simplesmente necessite de nossa criatividade. Mas calma, existem basicamente dois tipos de procrastinação que você precisa entender. Nesse caso, a que me refiro é a primeira delas, a chamada procrastinação produtiva. A lógica é a seguinte: a gente sabe que o processo criativo leva tempo. Então, quando você deixa um projeto de lado por alguns dias ou semanas, você permite que a sua mente vague em busca de novas ideias, mesmo que você não esteja pensando conscientemente sobre elas. Dessa forma, quando você voltar para o seu projeto, você vai perceber que a sua criatividade vai estar mais aguçada e a sua mente está mais propensa a pensar em novas estratégias e soluções que antes jamais passariam pela sua cabeça. Então, se você estiver trabalhando em algum projeto criativo e não tem um prazo muito curto, você pode se dar o direito de deixar esse projeto engavetado por algum tempo. Isso não é procrastinação, desde que você esteja fazendo isso como estratégia e não por preguiça. Isso é muito útil quando você se vê com uma espécie de bloqueio criativo e não consegue pensar em nada além do óbvio. Porque muitas vezes você precisa desfocar a mente daquilo para que ela possa voltar mais tarde com novas ideias. Só que, por outro lado, existe um outro tipo de procrastinação, e essa sim você deve tomar muito cuidado, que é a procrastinação destrutiva. Aqui a história já muda de figura. Essa procrastinação é o ato de evitar fazer algo que nós sabemos que deve ser feito nesse momento e que, inclusive, vai nos trazer consequências negativas se não fizermos. E aí os exemplos poderiam ser vários, né? Estudar para uma prova, fazer alguma tarefa chata do trabalho, ter alguma conversa difícil, mas necessária com alguém, fazer atividade física e por aí vai. E assim, por muito tempo, todo mundo acreditava na ideia de que a procrastinação era derivada de coisas como mau gerenciamento de tempo, desmotivação, preguiça ou falta de força de vontade. Mas na realidade não é nada disso. Segundo as pesquisas da autora Mel Robbins em seu livro A Regra dos 5 Segundos, a procrastinação é um mecanismo cerebral para combater o estresse. Pois é, eu sei que é estranho, mas vamos entender melhor agora qual que é essa conexão entre a procrastinação e o estresse. Um professor de psicologia da Universidade de Carleton, no Canadá, chamado Timothy Sykes, tem estudado sobre a procrastinação por mais de 19 anos. E nesse tempo ele descobriu que o fator principal que ocasiona a procrastinação não é a vontade de evitar o trabalho, mas sim o estresse. No fundo, a procrastinação é um desejo subconsciente de se sentir bem nesse exato momento e, como consequência, aliviar o estresse. É comum a gente pensar que as pessoas escolhem procrastinar de propósito, mas na verdade, a maioria das pessoas que passam por isso dizem aos pesquisadores que é uma coisa praticamente incontrolável. E o pior é que elas estão certas, porque dificilmente elas vão conseguir controlar a procrastinação sem antes entender o real motivo que as levam a fazer isso. E tirando aquelas pessoas que são diagnosticadas com TDAH ou algum outro transtorno do tipo, as pesquisas mostram que nós procrastinamos por nos sentirmos estressados, não pelo trabalho que estamos fazendo, mas sim por algo de uma esfera maior, como problemas financeiros, divórcio, pressão social ou qualquer outro tipo de situação problemática na vida. Então, por exemplo, quando você deixa de trabalhar ou estudar para ficar vendo vídeos engraçados na internet, para ficar trocando mensagens aleatórias no WhatsApp ou para ir jogar algum jogo, você está, na realidade, aliviando aquele estresse que você sente num contexto geral. A mente anseia por isso. É por essa razão que você evita fazer algo que vai ser difícil, chato ou doloroso. A sua mente sente um alívio instantâneo quando você foge daquilo. Por outro lado, quando você faz algo prazeroso, mesmo que prejudicial a médio e longo prazo para você, o seu cérebro libera uma dose de dopamina. E isso para ele é como um petisco é para o seu cachorro. Quanto maior e mais frequente for o pico de dopamina causado por um comportamento, mais ele vai querer repetir esse mesmo comportamento. Logo, quanto mais você procrastina, mais o seu cérebro está sendo condicionado a fazer aquilo novamente. Porque a curto prazo, procrastinar é prazeroso. Mas aqui vem um paradigma. Apesar de você estar tendo um pequeno alívio ao se deliciar com prazeres momentâneos,
Com o tempo, o trabalho que você precisava ter feito se acumula e a quantidade de estresse aumenta ainda mais sobre você. E se você se condicionou a procrastinar para aliviar o estresse, quanto maior for o seu estresse, maior vai ser o seu impulso de procrastinar. Olha só, no livro da Mel, ela cita um caso de um estudante PhD que sofre justamente com esse problema. O nome dele é Scott. Ele diz que tem um costume de ir deixando as coisas para depois até quase estourar o limite do prazo ou até essa procrastinação começar a prejudicar alguém. Ele conta que coloca muitas expectativas sobre si mesmo e que vai dormir toda a noite dizendo que amanhã vai ser um dia diferente, o dia em que ele finalmente vai cumprir todas aquelas tarefas acumuladas com foco e energia. Mas a verdade é que quando o dia seguinte chega, toda aquela motivação da noite passada simplesmente já foi embora e ele simplesmente não sente vontade de fazer as coisas, mesmo sabendo mais do que todo mundo o quão importante é aquilo e o quão capaz ele é de fazer. E, obviamente, esse ciclo faz com que ele se sinta extremamente frustrado. Então, ao ver o caso do Scott, você pode notar que ele está preso num ciclo vicioso de se frustrar consigo mesmo. Ele sabe o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue se forçar a fazer. Em seu relato, ele enfatiza que está passando por vários problemas financeiros e que isso gera um grande estresse na sua vida. Logo, dá para supor que o motivo por trás da sua procrastinação é justamente aliviar um pouco desse estresse financeiro. Afinal, quando a gente deixa de fazer alguma tarefa difícil para fazer uma fácil, a gente sente um prazer na forma de alívio e uma sensação de controle sobre a situação. Outra coisa importante é que ele disse que coloca muitas expectativas sobre si mesmo. Por isso, toda vez que ele procrastina, ele se sente frustrado e culpado. E adivinha só, esses sentimentos negativos vão trazendo mais estresse, o que acaba diminuindo sua esperança de superar isso, levando ele a se sentir cada vez pior e, consequentemente, a procrastinar ainda mais. E esse é o ponto mais crucial da procrastinação. Ela não te rouba só tempo, ela vai minando a confiança que você tem em si mesmo. Porque cada promessa que você quebra para si mesmo, mesmo aquelas pequenas, elas vão deixando uma espécie de fissura na sua autoestima. E no começo parece inofensivo. Você pensa, depois eu faço, amanhã eu começo. Só que o cérebro ele vai registrando cada uma dessas pequenas quebras como evidência de que você não cumpre aquilo que você diz. E com o tempo, essa sensação se torna automática, quase que inconsciente. A psicologia chama isso de aprendizado emocional. Ou seja, o seu cérebro aprende a associar tarefas importantes com sentimentos de fracasso e culpa. Então, cada vez que você tenta recomeçar, a própria lembrança do que você deixou de fazer já desperta mal-estar. E o corpo reage querendo evitar isso. É por isso que muitas vezes, antes mesmo de você começar algo, você já sente cansaço, desânimo e até uma certa ansiedade. Então, no fundo, perceba que não se trata de preguiça, é só um instinto de autoproteção. O seu cérebro está tentando te poupar daquela decepção de novo. Só que, ao fazer isso, ele te mantém preso no mesmo padrão. E quanto mais tempo você fica ali, mais difícil é de acreditar que você pode mudar isso. Mas a pergunta agora fundamental que fica é: como romper esse ciclo? Existem duas coisas que você precisa fazer. A primeira delas, que os pesquisadores dizem, é que você precisa se perdoar por procrastinar. Sério, isso não é achismo, é ciência. Tanto que o Dr. Timothy Sykes foi coautor de um artigo sobre como os estudantes que se perdoavam por procrastinar eram menos propensos a voltar a procrastinar em seu próximo teste. Parece bobagem, mas parte do problema que os pesquisadores descobriram é que os procrastinadores geralmente são muito duros consigo mesmos. Então se perdoe por ter incomodado ou talvez até prejudicado alguém. Se perdoe por não ter conseguido cumprir com a sua lista de tarefas ou por ainda não ter conseguido construir os hábitos positivos e saudáveis que você tanto deseja. Tente reconhecer a fonte principal do seu estresse e comece a trabalhar para resolvê-la antes de qualquer coisa, porque assim você vai estar indo diretamente na raiz do problema que está te levando a procrastinar. A segunda coisa é que você precisa agir, cara, principalmente quando você não estiver com vontade ou nas melhores condições. Porque cada vez que você fizer isso, o seu cérebro vai estar sendo descondicionado do seu antigo hábito de buscar coisas fáceis para ter prazer. Ele vai passar a entender que o prazer de fazer coisas difíceis é muito maior e mais satisfatório do que o prazer de fazer coisas fáceis, mas que não te levam a lugar nenhum. E para isso, no livro da Mel, ela recomenda usar a sua regra dos 5 segundos para se forçar a agir. Basicamente, essa regra se consiste em contar de 5 até 1, ou seja,
5, 4, 3, 2, 1 e se mover na direção da sua tarefa. Porque o ato de fazer essa contagem regressiva te obriga a ativar o seu córtex pré-frontal e te dá um momento de silêncio daquelas vozes que tentam te convencer de que fazer aquele trabalho vai ser muito difícil e desconfortável. E é justamente nesse espaço de clareza que você tem a oportunidade de agir. E uma vez que você agiu e iniciou a tarefa, fica muito mais fácil você dar um significado mais positivo para ela. Fica mais fácil você reconhecer que vale muito mais a pena você continuar fazendo do que parar e voltar a procrastinar. Bom, e para contribuir ainda mais com você, eu quero te convidar a assistir a minha aula gratuita, onde revela o fator número 1 que está te impedindo de mudar os seus hábitos e como usá-la ao seu favor. Eu te garanto que essa aula vai te ajudar a mudar muita coisa na sua vida a partir de hoje. Então, já clica no primeiro link da descrição e assiste lá. Um forte abraço e até a próxima!